Depois de você ter cantado essa oração, eu queria fazer mais uma oração nessa noite. Pai, nós estamos aqui diante da Tua presença. É real, ela é palpável. Nós te agradecemos. O Senhor sempre cuidar da gente, sempre nos dá o discernimento exato das nossas atitudes. A gente não acerta todas, como o pastor Marcos sempre diz, mas o que nos alegra é que no final tudo acaba dando certo e tudo acaba cooperando para o bem daqueles que te amam. Pai, em nome de Jesus, que essa palavra ministrada nessa noite possa vir de encontro aos nossos corações do jeito que o Senhor deseja, da maneira como o Senhor precisa tratar com cada um de nós nessa noite aqui. O Senhor tem as suas maneiras de falar, o Senhor tem as suas maneiras de agir, tem suas maneiras de convencer. Palavras humanas não são suficientes, mas o Teu Espírito Santo é que faz a obra, Deus. E por isso nós oramos a Ti nessa noite, te pedindo a Sua direção, te pedindo a Sua condução. Mais uma vez, nós oramos a Ti e te agradecemos nessa noite. Amém. Muito obrigado, tá? É uma honra sempre. Queria trazer uma reflexão a vocês. Eu estou aqui diante de uma igreja inteligente, de um povo inteligente, e não tem nenhum pacote pronto. Eu estou com uma enorme responsabilidade nessa noite. Eu falava com Deus lá em casa, pensei sobre muitos assuntos para trazer, assuntos atuais inclusive, com responsabilidade, mas Deus falava no meu coração o tempo todo. Fala de algo mais simples. Existe hoje no nosso meio cristão, né? Olha, pega essa chave aí, mais uma chave, coisas do tipo que as pessoas têm falado, os pregadores e professores. Mas esse é um princípio. E Deus tem falado muito sobre isso comigo. E eu, após um momento aqui em que saí do meu lugar para cumprimentar alguns irmãos que estão nos visitando, eu fui lá para trás e fiquei na porta. O evangelista Marcelo chegou para mim e falou: olha, é com sabedoria e discernimento que a gente precisa se aproximar de Deus. Eu falei para ele: Deus está te usando. Eu falei, porque é exatamente sobre isso que eu vou falar nessa noite, de sabedoria. E Deus me deu a confirmação do que eu deveria falar, através do evangelista Marcelo lá na porta. E isso nos traz uma felicidade muito grande. E eu queria traçar um paralelo de alguns textos contigo, te fazendo refletir, para você ir para casa com essa mensagem e ficar durante a noite toda pensando, a semana toda pensando e o mês todo pensando. Nós vamos falar sobre sabedoria. Provérbios capítulo 8, falando sobre a excelência da sabedoria, né? Salomão vai dizer, numa linguagem assim poética, porque Provérbios, Cantares, Eclesiastes são livros poéticos, mas inspirados por Deus. Salomão, ele vai se utilizar da sabedoria, falando através dela, e a sabedoria louvando ao Senhor. Você já leu Provérbios 8? Depois leia, a gente vai ler alguns versículos, os seus 36 versículos nesse capítulo. A sabedoria, Salomão falando através da sabedoria, que ela estava com Deus antes da criação de tudo. Quando eles se reúnem num conselho para criar, para formar, para fazer, a sabedoria já estava presente. Então, um dos primeiros atributos divinos que a gente consegue perceber em Deus é a sabedoria. E existe um dos dons elencados em 1 Coríntios 12, que é a palavra da sabedoria. Vocês já leram sobre isso. E é exatamente a palavra da sabedoria que Salomão se utiliza desse dom em 1 Reis 3 para decidir a causa daquelas duas prostitutas, que uma tinha se deitado sobre o filho da outra. A palavra da sabedoria. É exatamente a sabedoria que no mundo os homens buscam, milionários buscam sabedoria para continuar mantendo a sua riqueza. Grandes governantes procuram um conselho para que possam ser aconselhados e continuarem governando. No conselho de grandes instituições, seja a igreja, existe sabedoria na multidão de conselhos. Olha a importância da sabedoria. Quando pessoas, depois de muitos se decepcionarem nas suas andanças, nas suas viagens, como aconteceu com Salomão, no seu muito enriquecer e buscar e conquistar, param tudo e vão se isolar para fazerem retiros. E muitos viraram monges, buscando o quê? A sabedoria.
se desfazem das suas riquezas para buscar sabedoria. Vendem tudo o que tem para encontrar sabedoria. E eu estudando sobre isso, estudando a vida de Salomão, Deus falou muito sobre o meu coração. Traga essa reflexão à igreja. Para a igreja. E para o meu povo, ao invés de viver uma vida em torno, em busca de coisas materiais, que busquem sabedoria. Porque depois de conquistar e conseguir a sabedoria, como Tiago vai falar capítulo 1, versículo 5, é só pedir a Deus que Ele dá, e a gente vai ler o texto, você consegue todas as outras coisas, mas tendo primeiro a sabedoria. O que Salomão pede a Deus antes de governar, assumindo o trono do seu pai? Me dá sabedoria. O Senhor foi com meu pai nos 40 anos de reinado dele, e é o que eu te peço também para que eu consiga governar o seu povo. Me dá sabedoria. Deus, antes disso, conhecendo o coração dele, falou, eu já sei o que ele vai me pedir. E depois dele fazer esse pedido de sabedoria, Deus chega para ele, já que você me pediu a melhor coisa, eu também vou te dar riqueza. Salomão pede sabedoria, a importância da sabedoria. E é sobre isso que a gente vai conversar. Só introduzir Tiago capítulo 1, versículo 5. Vamos ler? Eu acabei de citar. Se você for parar para fazer em casa uma análise desse capítulo de Tiago, no capítulo 1, no mínimo aí nos 18 versículos ele vai falar de muitas situações da nossa vida que podem ser evitadas se tivermos primeiro sabedoria. Capítulo 1, versículo 5 diz o seguinte, na minha NVI, ou ali, vamos ler aqui, ó, aqui ao meio da corrigida fiel. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Deus, a fonte da sabedoria. Provérbios 8, vamos ler? Eu citei e a gente vai ler, para chegarmos a boas conclusões. Tentar levar os textos amarradinhos, de forma bem didática. Provérbios capítulo 8 fala sobre a excelência da sabedoria. Leia Provérbios capítulo 8 nos seus 36 versículos em casa, para você entender o contexto. O primeiro versículo diz assim, a sabedoria está clamando, numa linguagem poética, mas não deixa de ser inspirada. O discernimento ergue a sua voz, nos lugares altos, junto ao caminho, nos cruzamentos, ela se coloca. Ao lado das portas, a entrada da cidade, portas adentro, ela clama em alta voz. O versículo 4, a vocês homens eu clamo, a todos levanto a minha voz. Vocês inexperientes adquiram a prudência, e vocês tolos tenham bom senso. Ouçam, pois tenho coisas importantes para dizer. E aqui, Salomão, através dos atributos, ou seja, de todos os benefícios da sabedoria, ele vem nos ensinando a administrar a vida, ter defesas existenciais através da sabedoria. E aqui mais à frente, olha só, o versículo 30, Salomão falando através da sabedoria. Eu estava ao seu lado, a sabedoria como se estivesse ao lado de Deus, tá? Eu estava ao seu lado e era o seu arquiteto. Dia a dia, eu era o seu prazer e me alegrava continuamente com a sua presença. Eu me alegrava com o mundo que ele criou. Quem criou o mundo? O nosso Deus. E a humanidade me dava alegria. Ouçam-me agora, meus filhos, como são felizes os que guardam os meus caminhos. Ouçam a minha instrução e serão sábios. Não a desprezem. Como é feliz o homem que me ouve, vigiando diariamente a minha porta, esperando junto às portas da minha casa. Pois todo aquele que me encontra, encontra a vida e recebe o favor do Senhor. Mas aquele que de mim se afasta, ou seja, se afasta da sabedoria, a si mesmo se agride. Todos que me odeiam amam a morte. Salomão, numa linguagem poética, falando através da sabedoria e rendendo reconhecimento e dando graças ao Senhor na criação e todos os benefícios que podemos adquirir através da sabedoria. Acabamos de ler
Tiago capítulo 1, versículo 5, que Deus dá a todos, deliberadamente, vem dele. Ele é a fonte de toda a sabedoria. E eu queria ler um texto aqui com vocês. O que pedir a Deus? Esse texto tocou o meu coração e foi a partir desse texto, então, que Deus falou no meu coração. Leva essa palavra para a igreja, para que eles comecem a buscar mais sabedoria. Isso serve para mim também. Qual é a nossa maior necessidade? É um questionamento. Pensem aí. Quem chegou aqui com dificuldades, com necessidades, eu tenho as minhas também, eu tenho as minhas dificuldades, todos nós temos, ainda estamos aqui, né? Pensa aí, qual a sua maior necessidade hoje? O que pedimos a Deus com mais frequência? Um outro questionamento. Nas suas orações, Jesus ensina a orar, Mateus 6, fecha a porta do seu quarto, né? E vai orar, a oração do Pai Nosso. A primeira frase da oração do Pai Nosso é pedido? Não, é adoração, reconhecimento. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. Aquele ali é o modelo de oração. Ele nos ensina a orar. E a primeira frase, ele não inicia pedindo nada. Qual a nossa maior necessidade e o que pedimos a Deus com mais frequência? Parece que está havendo um erro de orientação muito grave, que tem causado não um pequeno malefício à igreja, ao mesmo tempo uma afluência enorme de novos crentes. Esse erro de orientação agrada a massa, atrai discípulos. Ele se propaga rapidamente pelo púlpito, pela televisão e pelos livros. Nunca se orou tanto como hoje em dia. No mundo inteiro, em todas as religiões, além do seu aspecto devocional de comunhão com Deus, a oração tem sido anunciada e usada como instrumento válido e certo para adquirir, preservar e aumentar tesouros na terra. Você está vendo como nós temos nos equivocado ao orarmos nos nossos momentos de devocionais com Deus? Temos utilizado o meio em que deveríamos falar com Ele, pensando de forma inteligente o que eu preciso dele, e Ele me dá deliberadamente. E através do que Ele me der, eu consigo todas as outras coisas para a glória dEle, que é a sabedoria, a oração. Só que nós temos utilizado as nossas orações de maneira errada. Temos nos concentrado nos nossos problemas, que são passageiros. Temos nos concentrado em adquirir patrimônio e nos garantir materialmente, sabedores de que um dia sairemos daqui, tudo vai ficar aqui. E muito do que a gente deixa é motivo até de confusão e briga para os que ficam. Herança, patrimônios, que a gente vive para se garantir patrimonialmente. E o que a gente leva daqui? E a gente deixa de pedir o mais essencial, e o que a partir disso a gente consegue todas as outras coisas, sabe por quê? Com sabedoria, a gente consegue lidar melhor com as outras pessoas. Com sabedoria, a gente evita conflitos. Com sabedoria, em primeiro lugar, a gente aprende a se achegar a Deus corretamente, adorá-lo na beleza da sua santidade. Com sabedoria. Com sabedoria, eu evito discussões desnecessárias nesse momento de polarização que a gente está vivendo. Com sabedoria. Com sabedoria, eu não discrimino ninguém. Com sabedoria, eu faço a minha engrenagem girar, independente da porta se abrir, independente de eu conseguir o que eu peço momentaneamente a Deus ou não. Com sabedoria, Ele me dá as estratégias. A minha engrenagem gira. Com sabedoria, eu entendo que o dia mais importante é o hoje. Quem aí viu Kung Fu Panda? Quase todos viram Kung Fu Panda. Você lembra daquela tartaruga que chegou lá para o panda e disse: olha, o ontem é história, o amanhã um mistério, o hoje é uma dádiva. Por isso que se chama presente. Hoje é o nosso dia mais importante. Hoje é o dia de continuarmos dobrando nosso joelho a Deus e pedindo sabedoria para administrar os nossos traumas, administrar a nossa história passada que a gente não deu conta até hoje de resolver, e para administrar o nosso presente e as coisas que ainda iremos viver. Com sabedoria. Porque a gente demora tanto para entender coisas tão simples. Porque a gente se concentra tanto no que é imediato, porque a gente se concentra tanto no que tem solução.
Mês que vem nós estaremos sorrindo dos nossos problemas de hoje. Daqui um ano, nós estaremos achando graça das nossas dificuldades da semana que vem. Vamos ultrapassar tudo isso, irmãos. Mas a sabedoria que a gente adquirir hoje, querido, isso a gente vai levar para a eternidade. Não tem valor, não tem preço mensurável. No final da sua vida, Salomão, depois de tanto acumular, depois de tanto adquirir, você vai aqui no capítulo 4 e você vai ver o que eram as provisões diárias para o reinado de Salomão. O quanto que precisava de 20 cabeças de gado para a provisão do castelo onde ele morava. Vários tonéis de farinha. Era muita coisa que ele precisava. Ele plantou vinhas, ele plantou jardins. Estuda a vida de Salomão, quanto ele se planejou financeiramente, foi bem sucedido. O homem mais rico que já pisou essa terra. O homem mais viajado e inteligente. Não existia nenhum tipo de saber que ele não dominava. E ele recebeu de Deus, por osmose. Veio de repente, quando ele pediu a Deus sabedoria. Ele entendia de biologia, anatomia, medicina, de tudo Salomão entendia. Foi tudo dado por Deus, de forma automática. Ele não era um ser, ele não era um homem somente inteligente, ele era sábio. Sabe por quê? Inteligência é a facilidade que alguém tem para assimilação de conteúdo ou praticar algo que seja difícil para outras pessoas. Muitos se dizem sábios no mundo, mas são somente acumuladores. Eles leem, buscam, vivem buscando, mas acumulam. Deles não emana nada, eles não passam nada, sabe? Eles não abençoam nada com o que conseguiram, eles são só acumuladores. Se dizem sábios. Sábio de verdade é aquele que passa o que conseguiu aprender. E através disso abençoa outras vidas. E essa sabedoria se torna um ciclo que o acompanha. E ele entende a necessidade de buscar mais para abençoar outros. E quando no momento da partida, quem é sábio de verdade se eterniza no outro. Quer se eternizar no outro? Passa o conhecimento que você sabe. Professor Mário, o Sérgio Cortella sempre fala isso. Você quer se eternizar no outro? Ensina. Passa o conhecimento que você tem. Nós estamos lembrando aqui de Salomão, um homem que morreu há tantos anos, mas deixou conhecimentos aqui que vão nos acompanhar nessa nossa caminhada terrena. O que de bom ele deixou. É assim que a gente se eterniza no outro, passando o conhecimento através da sabedoria que Deus nos dá. E dando continuidade aqui, falando sobre sabedoria ainda, eu queria ler com você João 17. Eu queria traçar um paralelo entre o que a gente leu até agora e para João 17, quando Jesus ora para os seus discípulos, e na sequência, a partir do versículo 20, ele ora para os crentes que ainda creriam nele. Jesus orou por nós. Aquela oração dele te alcançou, aquela oração dele me alcançou. João 17, a partir do versículo 20. Leia comigo aí. Traçando um paralelo com o que eu já falei sobre a sabedoria até aqui. Olha a oração de Jesus. João 17, a partir do versículo 20. Vocês encontraram? Leiam comigo aí. Jesus ora por todos os crentes. É a minha epígrafe, é o título aqui, tá? Na NVI. Minha oração não é apenas por eles. Ele tinha acabado de orar pelos discípulos. Jesus tinha acabado de orar pelos seus discípulos e pelas dificuldades que ele sabia que enfrentariam. Todos seriam mortos. Todos entregariam as suas vidas pela verdade do Evangelho vivo que vivenciaram nos 3 anos e meio caminhando com Cristo. E na sequência, a oração de Jesus. Minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim. Por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Deles a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e o amaste como igualmente me amaste. Pai, quero que os que me deste
estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amastes antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Oração de Jesus por nós, aqueles que creriam nele, por voluntariedade, aqueles que doariam a sua vida por ele, se fosse necessário, que teriam armas na cabeça, que seriam lançados a leões, sendo comidos vivos, empalados, como se fossem luminárias vivas. No tempo de Nero isso aconteceu com os nossos irmãos cristãos, por isso esse evangelho nos alcançou até hoje. Leiam os mártires do Coliseu, leiam Os Cristãos Ainda Falam e tantos outros livros que falam dessa realidade que a gente não vai passar, eu creio assim, por mais perseguição passemos, a gente não vai passar 1% do que os nossos irmãos passaram, para esse evangelho nos alcançar. Sabe por que eles conseguiram lidar com essas situações? Porque adquiriram sabedoria. Buscaram o mais excelente no Senhor, independente das riquezas. Você lembra, eu quero citar mais uma situação, Atos capítulo 3, versículos de 1 a 8, quando Pedro e João na Porta Formosa estavam, eles não tinham dinheiro, eles não tinham riqueza. Chega aquele homem que era paralítico, pedindo um favor, pedindo dinheiro, pedindo donativo. Pedro e João estavam ali, eles conscientes do que eles tinham adquirido no Senhor, da sabedoria que eles já tinham encontrado nele. Ele falou assim: eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. E pega na mão daquele homem e os levanta. E quantas vezes na nossa vida a gente acha que não tem nada, porque a gente não busca o que devemos buscar, que é a sabedoria, aproximação e intimidade com Deus. A gente tem tudo, irmãos, quando passamos a buscar corretamente o que mais nós precisamos. E a gente deixa de ser canal na vida do outro porque acha que não tem nada, porque a gente precisa buscar coisas materiais, porque a gente acha que precisa buscar coisas que passarão, que a traça come. E a gente tem tudo a partir do momento que a gente tem Deus no coração. Como Pedro e João na Porta Formosa: olha, nós não temos prata nem ouro, mas o que nós temos, nós te damos. Vem cá, me dá sua mão, levanta e anda em nome de Jesus. E a quantos nós, através da nossa omissão, deixarmos de buscar corretamente o que primeiro deveríamos buscar, temos negado a nossa mão. Temos negado ajuda, porque achamos que precisamos de coisas exteriores, coisas materiais. E o que deveríamos primeiro buscar, nós temos ignorado, queridos. Por isso essa palavra nessa noite, querido, de maneira bem simples, de maneira didática, um povo inteligente, que consegue transcender, consegue ultrapassar suas dificuldades diárias, consegue olhar para o céu e ver Jesus sentado à destra de Deus, onde Ele está. Porque nós temos nos prendido nas nossas dificuldades, queridos. Porque nós temos apequenado a nossa existência aqui. Porque não temos sido canal de Deus como deveríamos estar sendo. No nosso campo de atuação, na nossa vida profissional, que história nós temos escrito? Como o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 3, que nós somos a carta aberta, o livro aberto, a Bíblia que o mundo lê. Que história nós temos escrito e deixado para que o mundo possa ler através de nós? Estamos deixando de buscar o essencial, estamos deixando de evidenciar o que Deus mais deseja, os atributos dele, que ele nos dá deliberadamente. É só nós buscarmos, é só nós buscarmos. Servimos a um Deus poderoso, um Deus amável, um Deus de compaixão, um Deus perdoador, um Deus que tem nos alcançado nas nossas necessidades diárias. Estou falando alguma coisa demais aqui? Você tem experimentado do favor de Deus todos os dias, como eu tenho experimentado? Então por que nós temos deixado de buscar o essencial, o que Deus mais deseja?
porque temos deixado de ser canais de bênção como Deus desejaria. Quando nós buscamos a sabedoria de Deus, ao invés de riquezas materiais, ao invés de coisas passageiras, sabe o que a gente desenvolve e a gente começa a exteriorizar mais? O amor, a compaixão, o desprendimento, a humildade. Humildade, os irmãos sabem, quando de fato evidenciamos a humildade, ninguém nos ensinou mais isso do que Jesus, né? Quando você de fato evidencia a humildade, e você tem o discernimento correto da sabedoria que Deus te dá, até quando você é desprezado, você consegue ter compaixão pelo outro. De fato, você reflete e imagina o outro como ele deveria ser se não estivesse dotado de raiva, dotado de medo, dotado de ego, dotado de traumas, uma criança que está ali dentro daquele corpo adulto, muitas das vezes te desprezando, te desmerecendo, mas quando você tem a sabedoria de Deus, você consegue enxergar dentro da outra pessoa. Você consegue ter humildade para não revidar, abaixar sua cabeça e sair como bobo. Porque existem debates, discussões que não vão levar a nada. Aquela tua atitude de se calar e sair de cabeça baixa vai falar mais do que uma simples discussão, um simples bater de boca, e você entrar no mesmo nível de quem está te desmerecendo. Só quem pode dar isso é Deus, através da sabedoria que Ele dá deliberadamente. Você lembra quando Jesus chega para os discípulos e fala, ó, saiam de 2 em 2. E se por acaso vocês não forem bem recebidos, não tragam desse lugar nem a poeira das sandálias. Bata lá as sandálias, porque vocês têm um propósito maior a cumprir. Porque daqui a 2022 anos vai ter um povo me adorando por voluntariedade, porque vocês não irão desistir mediante aos desafios que vão aparecer após a minha subida. E ele disse ainda mais, é chegado um tempo que eu vou ter que sair de cena. Inicialmente vocês vão de 2 em 2, mas vai ter que chegar um tempo, e vai chegar um tempo, eu vou sair de cena, para que vocês se sintam mais à vontade e comecem a colocar em prática tudo que eu ensinei para vocês. Palavras de Jesus. É como se Jesus estivesse dizendo para eles, eu vou sair de cena, sabe por quê? Vou dotar vocês de sabedoria, porque eu confio em vocês. 3 dias após ter sido traído, ele promove o traidor. Pedro, lembra? Pedro trai 3 vezes. E depois de 3 dias, ele, Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas. E Pedro, tu sabe que eu te amo, então cuida das minhas ovelhas. Toma a chave da minha igreja. Você vai ser o representante da minha igreja em Jerusalém, Pedro. Eu sei que foi um momento de fraqueza, falta de sabedoria, mas a partir do momento em que eu voltar para o Pai, você vai exteriorizar a sabedoria como nunca, Pedro. E Deus já sabia, Jesus já sabia. A sua primeira mensagem vão ser só 3.000 almas, Pedro. E você nunca mais vai me negar como negou. Você vai ter em mente todos os momentos que eu passei contigo, Pedro. Todos os aprendizados que você evidenciou, você vai colocar em prática, Pedro. Mas depois que eu for para o Pai. E até os seus momentos em que você traiu servirão de aprendizado, mediante a sabedoria que eu vou te dar, Pedro. Pedro, você não vai ser conhecido somente como pescador de peixe, Pedro. Vou te fazer pescador de homens, Pedro. Pedro, eu confio em você, Pedro, porque a sabedoria que eu vou te dotar, ela vai te fazer um dos maiores evangelistas de todos os tempos, Pedro. Independente do seu conhecimento intelectual, independente dos livros que você tenha lido, Pedro, independente de você não ter estudado aos pés das melhores escolas de Gamaliel, como Paulo estudou, Pedro, é só a sabedoria que eu vou te dar, vai te dotar de todas as capacidades que você precisa, Pedro. É só isso que você precisa, Pedro. E todos os discípulos que caminharam com Deus também. E eu digo para você,
que hoje está aqui, que entende como eu, que precisa buscar sabedoria no Senhor, que precisa se direcionar para o essencial. Você cristão, cascudo, muito tempo de evangelho, repense hoje as suas orações, repense hoje os seus devocionais, repense hoje como você tem se direcionado a Deus, repense hoje em quais são as suas prioridades, repense hoje em tudo que Deus tem para fazer a partir de hoje na sua vida. E você que ainda não recebeu Jesus como Salvador da sua vida, como único Senhor da sua vida, hoje é o dia. Ele também quer te dotar de sabedoria, Ele também quer te capacitar, Ele quer te surpreender através de tudo que Ele tem para você. E hoje é dia. Como Ele fez com Pedro, como Ele queria fazer até com Judas se se arrependesse. Se não fosse Judas, seria outro. Ele seria traído. Mas Judas decidiu se colocar no lugar do traidor. Ele tinha perdão para Judas. Ele teve perdão para Pedro. Mas Judas não aceitou o perdão de Jesus. Jesus sinalizou: vai ser aquele em que eu vou molhar o bocado de pão. Ele sabia que seria ele. Ele estava ali, não possesso, porque ele raciocinava em vender Jesus pelas 30 moedas de pedra. Ele fazia contas, mesmo endemoniado, não estava possesso. Ele fez contas: vou vender Jesus por 30 moedas de prata e vou entregar aos sacerdotes, porque eu estou vendo que Jesus não vem com armas terrenas como a gente precisa para nos libertar desse império tirano, império romano tirano. Então vou entregar Jesus. Quem sabe assim ele se revele como Deus, mate todo mundo, então tome uma espada e a gente derruba esse império romano. Essa pode ser uma das possibilidades que Judas pensou ao trair Jesus e entregar Jesus. Mas faltou nele o temor ao Senhor, que é o princípio da sabedoria. Faltou nele a sabedoria do alto. Faltou nele, depois de ter caminhado 3 anos e meio com Deus, não ter reconhecido o Messias, o Salvador do mundo, como os outros reconheceram. Que hoje nós venhamos reconhecer a nossa real necessidade. Que hoje nós tenhamos a noção exata de quem é o Deus que a gente serve. Que a partir de hoje a gente tenha a exata noção de quais são as nossas prioridades. Um pastor que passou pela minha vida e me acrescentou muito, o pastor Hélio de Melo, já com seus 70 anos, ele deu uma melhor definição do cristão, aquele que recebe Jesus gostoso na sua vida. Ele falou: a partir do momento em que você levanta as suas mãos aos céus, você passa a ser um espírito que possui uma alma e habita num corpo. Acontece uma fusão do seu espírito, o fôlego de vida que Deus deu, tirou dele, a essência dele, com o Espírito Santo. E a partir daí, é esse espírito que tem que comandar toda essa junção, essa tricotomia. A carne não comanda mais, os sentimentos, a alma não comandam mais. É o espírito que comanda. Quero te convidar a ficar de pé nessa noite. Mas essa fusão, ela tem que estar funcionando. O princípio do temor ao Senhor, que é a sabedoria, precisa ser evidente na nossa vida, para que de fato o Espírito comande. Independente das dificuldades, independente das adversidades que a gente esteja vivendo, a gente tem a noção exata de quais são as nossas prioridades, do que a gente precisa buscar em Deus. Eu quero orar mais uma vez pela sua vida nessa noite. Ministério de Louvor, se quiser subir, fique à vontade. Eu quero orar pela sua vida também, que não recebeu Jesus ainda como Salvador de sua vida, né? Pai, em nome de Jesus, quero aqui mais uma vez me direcionar a Ti. Como eu pensava lá em casa, imaginando uma reunião de crentes perfeita. Como seria, Pai, uma reunião de crentes perfeita? Chegarmos aqui sem pedir nada. Chegarmos aqui com os nossos corações abertos ao que o Senhor tiver que fazer e o que o Senhor quiser fazer, do jeito que o Senhor quiser fazer, confiante no Teu agir. Como seria uma reunião de crentes perfeita? Termos a noção exata de quais são as nossas prioridades
esquecermos as nossas dificuldades, as contas que temos para pagar amanhã lá fora, os nossos filhos que temos que levar ao colégio, a responsabilidade na empresa amanhã. E termos a noção exata de quem estaremos nos encontrando. Não que o Senhor estivesse ansioso o dia todo, contando as horas para chegar às 19, e estivesse falando, olha, daqui a pouco vão cantar para mim, que bonitinho. Daqui a pouco eles vão levantar as mãos para mim. Não, mas que nós o dia todo tivéssemos a noção de que o Senhor anda conosco, que o Senhor está ao nosso lado, que todas as nossas atitudes te glorificam. Essa seria a reunião de crentes perfeita, Pai. Que nos próximos cultos nós possamos entrar por essas portas dessa maneira, nos esquecendo de tudo, confiantes em Ti, conscientes de que é sabedoria, de que é a intimidade contigo que primeiro nós devemos buscar. É a nossa oração, Pai, nessa noite. Espírito Santo de Deus, mova os corações. Mova os corações daqueles que precisam ter mais uma vez um encontro contigo. Assim como aquele cego de Marcos 9 que precisou ter mais um toque de Jesus. Que nós venhamos ser tocados novamente nessa noite, Pai. Se precisar nos tocar, toca mais 5, mais 10 vezes. Mas que nós possamos te ver como o Senhor é e não ver homens como árvores, como aquele cego via. Pai, nós precisamos de Ti. O Senhor é o que nós precisamos de mais essencial na nossa vida, Pai. Sem o Senhor nada acontece, sem o Senhor nada caminha, sem o Senhor a gente não consegue dar o próximo passo, Deus. Sem o Senhor a gente não consegue viver. Por isso que nós estamos aqui nessa noite. Continua movendo os corações e tocando até o final desse culto. Eu creio que o Senhor está trabalhando, eu creio que o Senhor está movendo, eu creio que o Senhor está dando novas prioridades. Eu creio, Senhor, que o Senhor está agindo na vida dos meus irmãos como o Senhor agiu na minha vida, no momento em que falava comigo. Oramos a Ti, em nome de Jesus, te agradecemos. Ministério de Louvor. Aleluia, Senhor. Obrigado, Deus. Deixa Deus falar no seu coração. Deixa Deus agir. Abra os seus ouvidos nessa noite. Prostrado. Nós te adoramos, Deus.